Pronto. Então, irmãos, eu quero agradecer o convite, né? Eu passei numa das lives aí que o pastor Marcelo estava fazendo e eu o vi ministrando, né? Mas já foi no finalzinho. Eu acredito que naquela live lá era no Instagram e eu não tive a oportunidade de entrar para falar com vocês. Mas é uma alegria para mim e um prazer poder estar nessa noite na Igreja Verbo da Vida em Rondônia, Porto Velho, e poder ministrar para vocês. Nunca tive aí fisicamente, mas estou aqui de uma forma presencial, né, no culto, e é uma alegria grande para mim poder estar junto com vocês nesse momento e poder ministrar a palavra do Senhor. Eu não sei se eu já posso ministrar a palavra direto, Marcelo. Eu acredito que sim, né? Então, beleza. Então, eu vou ministrar a palavra para vocês, começando em alguns versículos da Bíblia que o pastor Marcelo e Ana já deve ter ministrado muito para vocês, porque ele escutou muito aqui, tudo que ele sabe foi eu que ensinei, viu? Vocês fiquem sabendo, e foi uma maravilha poder ensinar para eles, né? E é brincadeira, viu? Ele já é uma pessoa muito compenetrada na palavra, desejosa para ouvir a palavra de Deus, e a gente está junto nesse ministério já faz um tempo. E a gente gosta mesmo, irmãos, de trabalhar com pessoas que elas têm esse desejo de servir. Como vocês sabem, houve um homem que veio dos Estados Unidos e uma mulher chamada Bud Wright, e eles estavam lá nos Estados Unidos e Deus deu uma direção a eles para ensinar no Rema nos Estados Unidos. E eles foram para lá, e nessa ida deles para lá, eles tomaram uma posição assim tão aguerrida, né, tão forte, e decidiram fazer a vontade do Senhor, passando 2 anos naquela escola. E logo que eles foram para os Estados Unidos, depois de 2 anos, eles vieram para o Brasil, por uma direção de Deus. Deus tocou no coração deles para que eles pudessem vir para Campina Grande, depois de São Paulo, e ensinar o povo dele a palavra da fé. E isso iria libertar o povo. E, queridos, desde esse tempo, isso aconteceu quando ele chegou aqui em Campina Grande, em 89. E nós começamos a primeira igreja, ele chegou para uma primeira viagem, depois ele veio em 91 para morar, e em 92 ele abriu a primeira igreja aqui. Eu estou junto com ele desde esse tempo. E eu escutei muita coisa sobre fé, muita coisa sobre integridade da palavra, muita coisa sobre o Espírito Santo. Deus me abençoou muito com as ministrações que ele trazia naquele tempo. E era um impacto para nós ouvir a palavra de Deus que aquele homem e aquela mulher trazia para nós. A gente sempre ficou muito eufórico com tudo. Para nós, era um avivamento diário, porque a gente não tinha muito conhecimento. Como eu sei que vocês não têm muito conhecimento daqui, do que aconteceu aqui, me permita nessa noite falar alguma coisa dos acontecimentos da história aqui. A gente não tinha muito acesso a conhecimento. Nós somos de Campina Grande, é o interior da Paraíba, né, de uma região do nosso país que se chama Nordeste, né, vocês sabem. E quando o pastor Bud chegou aqui, eu era muito novo, eu não sabia discernir o que era a mão direita do que a mão esquerda, espiritualmente falando. Mas quando aquele homem ministrou a palavra para nós, quando ele pregou a palavra para nós ficamos assim eufóricos com aquilo que ele estava dizendo. E quando ele apontou que nós teríamos um centro de treinamento, e era o mesmo que ele tinha feito lá no Rema, nos Estados Unidos, aí a gente ficou assim como quem sonha, né? A nossa boca se abriu com riso. E a gente disse, poxa, a gente vai ter mesmo a revelação da palavra. E, queridos, cada dia de aula, cada momento que a gente escutava eles ministrarem, naquele tempo nós não tínhamos muitos professores, só tínhamos 5 pessoas que ensinavam constantemente, e eles se revezavam nas aulas. Então, assim, era o pastor Bud Chen, Geraldo Foster, uma americana que veio morar aqui no Brasil, Alexandra Fritz, e uma outra que passou um tempo com a gente e ensinou 3 matérias para a gente, que era Evane. E a gente estava tão maravilhado com essa palavra, irmãos, que a gente desejou, assim, intensamente servir aquele casal.
Era esse o nosso desejo, era esse o nosso interesse, servir aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus. Então, eu acho que eu parei mais ou menos, né, daquilo que ele trouxe para nós da palavra da fé e nos trouxe ousadia para pregar essa palavra. E, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não tinha muito acesso a informações, porque antigamente a gente não tinha a vastidão de livros, de materiais assim na internet, a gente não tinha nada disso não. A gente só tinha, algumas xerox de livros do irmão Reagan, que era muito escasso o material, e às vezes quando era xerocado de uma para outra, ia perdendo a tinta, perdendo aquela qualidade, né, do material. E mesmo assim, quando chegava, a gente amava ler aquele material. Eu amava ter aquelas possibilidades. Hoje, nós temos uma fartura muito grande. Só a nossa editora já tem quase 100 títulos produzidos aqui no Brasil. E é uma bênção grande demais, porque é tudo da palavra da fé. Mas naquele tempo não existia isso. Nós não tínhamos acesso a essas informações. E eu dou graças a Deus porque isso nos fazia ficar mais ávido pela palavra, mais desejoso. É como aquilo que a Bíblia diz, né? A alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. A gente tinha esse desejo de ter, nós estávamos famintos por Deus, queríamos mais do Senhor. E isso nos deu essa intensidade no Evangelho. Então vivíamos praticamente um avivamento todo o tempo. E quando nós descobríamos sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre quem Jesus é para nós, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso transformava a nossa vida. Isso mostrava que Deus era aquele que queria cuidar de nós. Foi uma revolução para nós ver algumas passagens da Bíblia, porque antigamente nós tínhamos a Bíblia como algo de superstição. A Bíblia, na casa dos meus pais, era aberta no Salmo 91. O Salmo 91, por si só, irmão, só por estar aberto na casa, não protege a vida de ninguém. Mas quando o Salmo 91 se torna uma revelação no coração de um crente, aí sim, você pode usufruir do prazer de ver Deus atuando na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus é um socorro bem presente no meio da tribulação. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é poderoso, e a gente pode usufruir dele. É por isso que a gente vive sempre animado, porque o que vivemos aqui começou a fazer efeito na nossa vida. Nós começamos a ver a nossa vida avançar, nós começamos a ver a nossa vida desabrochar. Aquela sequidão que havia na nossa vida foi preenchida com água, e depois a água deu lugar à vida de Deus. Aí começamos a ver a beleza de quem Deus é. E um dos versículos que mais me chocou naquele tempo foi Atos capítulo 10, versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Rapaz, isso foi uma revolução para mim, porque eu entendi na minha mente pequena que Deus não é o autor dos males, Deus não é o autor da dor, Deus não é o autor da desgraça, não. Deus é aquele que nos cura, que nos liberta. Se tem alguém que quer oprimir o povo de Deus, ou o homem na sua condição, não é Deus, é o diabo. E o diabo, ele foi paralisado por aquilo que Jesus fez. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa revelação da palavra trouxe muito benefício para mim. Trouxe muita coisa na minha vida. Eu comecei a ver Deus como um pai amoroso. Esse Deus que transforma a vida das pessoas quando elas buscam a Ele de uma maneira revelada. Aí começamos a descobrir algumas coisas. E pessoas que estavam com a sua vida estagnada, com problemas na vida, mas Deus se manifestou para ela, Deus apareceu para ela e deu a eles condição de reavivar a vida deles. É uma passagem muito interessante lá em Gênesis capítulo 17. Eu estava lá em Recife, Marcelo me pediu para ministrar
algo semelhante do que eu ministrei lá em Recife. Tá tudo bem, Marcelo? Dá um sinal aí para ver se... Tá, beleza. Então, lá em Gênesis, no versículo 1, diz que Deus muda o nome de Abraão e coloca de Abrão para Abraão. E no versículo 1 do capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei. Esse é o nome pelo qual Deus se apresentou para Abraão. E o que é que quer dizer esse nome? Esse nome quer dizer: eu sou Deus mais do que suficiente. No hebraico, esse é um dos nomes de Deus, do caráter de Deus. E ele é o Deus mais do que suficiente. E sabe, queridos, ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O que ele estava querendo dizer? Abraão, se você tiver consciência da minha presença, você amadurecerá. Toda vez que você vê essa palavra perfeito na Bíblia, você pode trocar por amadurecimento, porque é isso mesmo que Deus vai promover para a sua vida. Um amadurecimento, quando você anda com consciência de Deus, a consciência de Deus. E sabe, queridos, Abraão não tinha Deus habitando dentro do coração dele, dentro do espírito dele. Abraão não tinha Deus habitando nele. Abraão tinha Deus no quintal da casa dele. Nós temos Deus dentro de nós. Quando Jesus morreu e ressuscitou, esse Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Ele veio habitar dentro de nós. Então nós não estamos precisando, querendo um socorro que venha dos céus. Não, porque ele já veio. O Espírito Santo habita em nós. E o maior habita em nós. E nós não precisamos ficar temerosos pela vida. Porque esse maior, ele age na nossa vida. E ele é capaz de nos levar, nos conduzir em triunfo em todas as coisas. Oh, aleluia! É nesse tipo de Deus que a gente acredita. É nesse tipo de palavra que a gente acredita. Por isso que nós estamos muito eufóricos para levar essa palavra para todo mundo. Agora veja, queridos, nem sempre as coisas que Deus te promete, elas vão acontecer automaticamente, como num passe de mágica. Não é assim. Você não vai ver isso na Bíblia. Não vai acontecer muitas vezes assim, como num passe de mágica, né? Você recebeu, né, uma informação da parte de Deus e muitas vezes amanhã já vai acontecer a coisa. Não, quando Abraão recebeu a promessa de Deus, irmãos, ele tinha 75 anos. A Bíblia diz que ele esperou com paciência durante 25 anos. Abraão só teve a promessa concretizada na vida dele quando ele tinha 100 anos de idade. Sabe, queridos, existe um tempo para que as coisas, para a visão de Deus se cumprir na sua vida. E você só precisa ficar como Abraão ficou. Abraão, a Bíblia diz lá em Romanos, que ele não enfraqueceu na sua fé. Mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, aliás, o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Isso é o que a Bíblia diz. Ele levava em conta seu corpo amortecido, meu corpo está amortecido. E Sara já está com a idade avançada. Mas mesmo assim, Abraão não enfraqueceu na sua fé. Veja, queridos, se Abraão não enfraqueceu na fé, é porque é possível ficar fraco. É possível receber uma promessa de Deus, é possível receber a palavra de Deus, acreditar num tempo e enfraquecer no outro. Abraão, a Bíblia diz que mesmo diante dessa espera de 25 anos, ele não enfraqueceu. Mas o que foi que Abraão fez para não enfraquecer? Esse aí é o caminho que nós todos podemos percorrer. Abraão, a Bíblia diz que ele dava graças a Deus, ou glória a Deus. Agora, queridos, deixa eu te dizer, não é ficar dando glória, 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 glória todo o tempo, como um papagaio, não é isso não. Abraão, ele dava glória a Deus quando ele dizia: Pai, obrigado, porque como as estrelas do céu, eu vou ter uma multidão de pessoas descendentes da minha vida. Pai, obrigado pelas areias do mar, eu vou ficar cheios de filhos, cheios de netos, como a areia do mar. Abraão, Deus deu a ele elementos para Abraão acreditar que poderia ser feito. Sabe, queridos, ele só não enfraqueceu por causa disso. Porque Deus, ele começou a atuar na vida de Abraão, dando elementos a ele.
para que ele pudesse crer a cada dia. Todo dia Abraão se acordava, irmãos, que ele poderia sair à noite e olhar as estrelas do céu, Abraão poderia contar aquelas estrelas do céu e falar assim: rapaz, Deus me prometeu e vai acontecer exatamente o que ele disse. Ficou plenamente convicto, a Bíblia diz. Essa é uma frase que eu admirava demais o pastor Bud falar. Ele disse que algumas pessoas conseguiram ficar plenamente convencidos, plenamente convicto de que a palavra de Deus era verdade. E isso foi o suficiente para Deus se manifestar para eles. E sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não precisa ir muito longe, não. Tem pessoas que ficam pensando assim: ah, rapaz, mas se eu estivesse em tal lugar, se eu fosse atrás de tal ministro, se eu fosse atrás do governador, se eu fosse atrás do presidente, se eu fosse atrás de alguém, eu poderia resolver esse problema. Sabe, queridos, que uma vez que Deus ele veio habitar dentro de você, você pode ter até esse pensamento, mas é um pensamento ainda fraco, porque o maior habita dentro de você. Você não está fora da família de Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Você não está sendo transportado aos poucos, você não vai chegar lá um dia, você não está galgando isso, chegar lá um dia, não. A Bíblia diz que você foi transportado, então você já está no reino do Filho do seu amor. E sabe, queridos, é isso que a gente se alegra, é nisso que a gente se alegra, porque a palavra diz, não somos nós que falamos, é a palavra que diz que nós podemos receber aquilo que Deus nos prometeu. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, existem promessas de Deus. Se você não enfraquecer na fé, a gente vê muitas passagens, na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, que Jesus ele foi abordado por pessoas, e quando essas pessoas falaram com Jesus, Jesus se admirou. Lembra daquele centurião, quando ele procurou Jesus, e porque o criado dele jaz de cama, paralítico, e sofrendo horrivelmente, Jesus disse: eu irei curá-lo. E ele disse: mestre, eu não sou digno de 500 na minha casa, mas manda com uma palavra, e meu servo ficará curado. Porque eu sou líder, eu sou chefe também, eu tenho homens ao meu serviço. Eu digo a um vai, e ele vai, digo a outro vem, e ele vem. E as coisas se processam assim. Jesus parou e se admirou. Jesus disse: olha, nem em Israel eu vi fé tamanha, ou uma fé como essa. Sabe, queridos, o que eu quero dizer para você é que você pode também ter uma fé que faz Deus se admirar. A palavra de Deus diz também daquela mulher do fluxo de sangue, que ela já estava desenganada pelos médicos, 12 anos com hemorragia, e ela ouviu falar de Jesus. E sabe, queridos, ela falou consigo mesma, lá em Mateus 9, diz que ela falou consigo mesma. Ela disse: se eu apenas tocar as orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. E sabe o que eu acho interessante? É que esse episódio aconteceu na vida de Jesus. Não é nenhum outro pregador no mundo não falando. Eram pessoas que narravam sobre a vida de Jesus. Quando Mateus narra sobre isso, ele faz questão de dizer que aquela mulher falava consigo mesma. Ou seja, ela dizia assim: sabe de uma coisa? Eu vou me levantar dessa enfermidade, não importa o dinheiro que eu já gastei, não importa a circunstância que eu já passei, não importa a espera que eu tive. Se Jesus pôde curar um enfermo, se Jesus pôde curar um aleijado, ou um paralítico, ou um cego, ou um surdo, ele vai poder curar a minha vida também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso motivou ela, deu uma coragem a ela de ir atrás de Jesus. E quando ela foi, e a Bíblia diz que tocou as orlas de Jesus, Jesus parou e disse: quem me tocou? E os discípulos disseram para ele: mestre, todos te apertam aqui, todos te empurram aqui. E tu pergunta quem me tocou? Aquela mulher tinha tocado Jesus de uma maneira diferente, irmãos. Aquela mulher tinha construído a sua fé através da sua confissão. E o desejo intenso de mudar daquela situação fez com que ela falasse com ousadia e agisse. Ela saiu atrás de Jesus.
ela saiu em busca da sua cura. Ela tomou uma posição. A fé sempre tem ações correspondentes. Aquela mulher agiu. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa igreja aí em Rondônia, em Porto Velho, é fruto de fé. É fruto de disposição de agradar a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês não começaram assim, do jeito que estão. Vocês começaram a crer em Deus e chamar à existência as coisas que não existiam. Exatamente como aconteceu aqui em Campina Grande. Às vezes as pessoas vêm aqui em Campina Grande e elas ficam maravilhadas com tudo, né? Com tudo que temos, com tudo que aconteceu. Aí, às vezes, elas pensam que aconteceu assim, num passe de mágica. Não, irmãos, foi com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Nós nos dedicamos, nós demos o nosso sangue, irmãos, para isso acontecer. Crendo em Deus, que Deus ia curar, crendo em Deus, quando nada disso acontecia na cidade, chegou aquele homem dizendo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza no Espírito Santo e que Deus faz você triunfar no meio das circunstâncias. Irmão, nós pegamos essa palavra. E o que dizer de uma cidade que é no interior da Paraíba e ter o que nós temos? Só pode ter sido El Shaddai. Só pode ter sido Deus. E é esse Deus mesmo que faz as coisas acontecerem na nossa vida. É esse Deus que a gente pode confiar nele com segurança e ele vai se manifestar para nós. Eu queria estar perto de encerrar, eu queria só falar de um fato de Israel, que todo mundo fala, mas posso continuar, Marcelo? Glória a Deus. Então, lá, beleza. O seu pastor disse que eu podia ir, então aguenta aí, aperta o cinto, porque vem chumbo aí, hein? Vem coisa boa aí. Então, irmãos, eu queria passar sobre um fato que aconteceu na vida do povo de Israel. Nós sempre costumamos ler as histórias de Israel, mas não costumamos pensar que aquilo foi real mesmo, aquilo aconteceu. De fato aconteceu. E é tão interessante quando a gente vai e olha mesmo e se debruça para estudar a Bíblia nesse relato que ela fala histórico de Israel. Moisés, irmãos, ele era filho de Joquebede, aquela mulher. Se tem um personagem na Bíblia que eu gostaria de conhecer, se chama Moisés. Porque Moisés, ele foi colocado num cesto, foi criado pela filha de Faraó, e Moisés chegou a uma certa idade na vida dele, e ele tinha tudo. Moisés tinha tudo. Tinha fama, tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha tudo. Mas ele escolheu ser o opróbrio de Israel do que os tesouros do Egito. Ele escolheu, porque a Bíblia diz que ele contemplava um galardão. Aí Moisés foi levantado por Deus, irmãos, para livrar o povo. E eu acho interessante que o pastor Tony Cook, ele diz uma coisa interessante. Quando Deus, ele quer livrar um povo do sofrimento, ele repete uma fórmula na Bíblia. Você pode ver que Deus vai repetir essa fórmula na Bíblia. Sempre que Deus quer livrar um povo do sofrimento, ele levanta um homem, depois dá uma visão a esse homem, depois esse homem entra em desespero, porque a visão é maior do que o que ele tem no bolso, que ele não pode comprar, porque só Deus pode fazer, e depois ele concede a esse homem uma equipe. Foi assim que aconteceu com Moisés. Agora veja, irmãos, para Moisés tirar o povo do sofrimento do Egito, porque aquele povo, ele foi bem tratado no tempo de José, por causa de José, mas depois eles se tornaram escravos no Egito. E isso durou muitos anos, por cerca de 400 anos. Aí aparece Moisés como um chefe e como libertador daquele povo. Ele tinha que levar esse povo para a terra prometida. Agora, os desafios para Moisés, irmãos, eram imensos. E Moisés tinha que crer mesmo em Deus para dar solução a cada circunstância, cada problema. Agora, veja, quando a gente vai pensar nos cálculos, né, do que Moisés tinha que ter para levar o povo para a terra prometida, a gente se depara com o Mar Vermelho. E é interessante que a Bíblia diz que naquele tempo, para Moisés levar esse povo, lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, se você puder acompanhar, abra a sua Bíblia comigo aí, por favor. Diz assim, que partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote,
cerca de 600 mil homens a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, certo? Então, se era 600 mil homens a pé, não contando mulheres e crianças, se cada um homem daquele tivesse uma mulher, e se tivesse uma criança, isso daria em torno de 1.800.000 pessoas, certo? Aí subiu, mas no versículo 38 diz que subiu também com ele um misto de gente, ovelhas, gados e muitíssimos animais. Isso é o que diz em Êxodo 12:37. Nessa mesma passagem, na versão King James, diz assim: os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. E no versículo 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Preste atenção, querido. Moisés deveria ter, segundo os cálculos de um general americano, Moisés deveria ter com ele uma população em torno de 3 milhões de pessoas. E essa é a quantidade de pessoas que caminharam com Moisés para a terra prometida, né? E quando eles se depararam com o Mar Vermelho, eles saíram, vocês lembram da história, Moisés se deparou com o Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, ao lado os montes e na frente o mar. Então Moisés estava encurralado, Moisés não tinha para onde partir. A única solução para Moisés não era voltar, era avançar. Ele tinha que entrar no Mar Vermelho mesmo. E com coragem. Aí olha o que a Bíblia diz, irmãos. Se Moisés, a gente vê muitas gravuras, eu não sei se os irmãos já viram, muitas gravuras, assim, fotos até, simbolizando aquela passagem dos filhos de Israel. Eu não tenho condição de passar aqui, mas eu vou passar para o pastor Marcelo e depois ele pode passar para vocês. Mas, queridos, assim, às vezes a gente vê um rasgo no Mar Vermelho, a parede congelada de água aqui no lado, a parede congelada, e tinha uns gatos pingados, como a gente diz no Nordeste, passando no meio daquele mar. Mas só que, irmãos, esse general americano disse que, fazendo as contas, que para passar em fila dupla, se fosse fila dupla, você sabe como é, né? Um ao lado do outro, no Mar Vermelho, eles teriam que caminhar pela parte mais estreita desse lugar. A fila teria mais ou menos 496 quilômetros de comprimento e teria requerido 35 noites, o que a Bíblia diz que eles passaram numa noite só. Aí ele diz, ou seja, possivelmente para fazer isso, foi necessário, para passar numa noite só, foi necessário haver uma abertura no mar de mais ou menos 6,5 quilômetros. E eles caminhavam numa largura de 5.000 pessoas lado a lado para passar numa noite só. Veja que não foi um milagre pequeno, não. Aquele mar se abriu de uma maneira que 5.000 pessoas passaram um ao lado do outro para chegar no outro lado do deserto. E, queridos, é interessante isso porque a gente vê uma coisa bem interessante. Alguns estudiosos dizem que naquele tempo houve uma seca muito grande no deserto e o Mar Vermelho ficou com 2 palmos de água. Aí eu ouvi uma vez o irmão Reagan falar que se os israelitas passaram com 2 palmos de água, realmente foi um milagre até maior, porque a Bíblia diz que nessa mesma passagem, irmãos, que os carros e cavaleiros de Faraó se afogaram. Então, se afogar em 2 palmos d'água é um milagre ainda maior. Mas é interessante isso, né? Porque nosso Deus é o Deus mais do que suficiente, é o El Shaddai. E sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, preste atenção nisso. Cada ser humano, ele gasta, segundo a ONU 110 litros d'água por dia. Aí veja só, irmãos, você pensa que quando eles passassem para aquele deserto, eles iriam precisar de água para beber? Claro que sim, né? Eles tinham que ter água para beber. E se a gente fosse contar hoje em dia, né, eles tinham mais ou menos 3 milhões de pessoas.
se a gente fosse contar que cada pessoa precisasse somente de 3 litros d'água, 3 litros d'água, a conta daria 9 milhões de litros d'água para saciar a sede e o asseio daquelas pessoas, se precisasse somente de 3 litros d'água. Agora veja, querido, é interessante isso, né? Porque 3 litros d'água para cada habitante ali, para cada pessoa, daria mais ou menos 9 milhões de litros d'água. Esse general americano, ele disse uma coisa interessante. Se a gente precisasse de transportar essa água para o povo de Israel, se Moisés precisasse de transporte para aquilo, para levar a água no deserto, seria necessário aproximadamente 300 carretas de 18 metros. Colocando uma atrás da outra, teria uma fila de mais ou menos 5.000 metros, ou seja, 5,5 quilômetros de congestionamento aí em Porto Velho, né, para levar água, isso para um dia. Não é para um ano, é para um dia, no meio do deserto. Eles não tinham carretas, eles não tinham trens, não tinham vagões que podia fazer isso. Eles dependiam de Deus. Outra coisa, esse general americano disse que para comida, não é, eles teriam que ter mais ou menos 500 mil quilos de comida por dia. Isso levaria, meu irmão, mais 46 carretas para levar a comida lá para o deserto. Isso somente para um dia. Isso seria mais ou menos, queridos, 1.000 metros, 1 quilômetro de congestionamento aí em Porto Velho, se tivesse carreta naquele tempo para transportar. Outra coisa que esse americano fez, nas contas, ele disse que possivelmente eles iriam precisar de madeira para cozinhar a comida. Você acha que com certeza ia precisar, não é? Porque eles não tinham forno elétrico, não tinha nada disso, não tinha gás encanado. Então eles iriam precisar de madeira. Olha só, queridos, ele disse que eles iriam precisar de 4.000 toneladas de madeira para cozinhar comida para todo mundo. Isso daria mais ou menos 121 carretas. E a fila seria mais ou menos 2 quilômetros. Ou seja, vai contando aí, teria mais ou menos 10 quilômetros de congestionamento aí em Porto Velho para levar comida para todo esse povo e levar para toda essa gente mantimento para eles manterem no deserto. Queridos, o que eu quero dizer com isso é que nosso Deus é o El Shaddai. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele não é um Deus pequeno. Ele não é um Deus que está com a sua mão encolhida para o seu povo. Não, ele mandou Jesus para nós. Ele mandou a palavra para nós. E se ele fez milagre no deserto, irmãos, ele faz milagre hoje também. E agora há uma diferença. Porque a aliança que nós temos com Deus, ela está baseada em superiores promessas, irmãos. Não é pequeno não que Deus tem para nós, não é pouco não que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é muito grande. Agora, se nós pensarmos pequeno, se nós pensarmos medíocre, aí sim, nós não vamos ter o suprimento de Deus abundante e contínuo. Mas, queridos, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê o que a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, que Deus pode suprir cada uma das nossas necessidades, nós nos levantamos em fé, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos um Pai. Jesus disse, quem é um pai, comparando Deus com um pai natural? Que se um filho lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava mostrando que é o caráter de Deus. Quando você é filho, você tem acesso a esse Deus. Quando você é filho, você tem acesso a esse Pai. Sabe? E assim, essa revelação de quem Deus é precisa entrar na sua mente, precisa entrar no seu coração. Você precisa ficar cheio disso e transbordante. Sabe por quê? Porque é assim que Deus se move no meio do seu povo. Deus não pede nada mais da gente, irmãos. Não pede sacrifícios, não pede jejuns intermináveis. Não, Jesus já encerrou isso. Deus só pede o quê? Seu coração para encher de fé e fazer o milagre que você precisa. É isso que Deus quer. É isso que Deus precisa. E você sabe como a fé vem. A fé não vem por oração, irmão. Não é pelos nossos jejuns intermináveis. Não é assim.
Jejum tem seu lugar na Bíblia, a oração tem seu lugar também. Mas, querido, você não convence Deus de te abençoar. Ele já está convencido. Diz a Bíblia que ele já te abençoou com toda sorte de bênção, irmão. Ele já te abençoou, ele já te capacitou. Você só precisa receber o que ele tem para dar para você. E isso tudo é pela fé. Porque eu falei esses relatos sobre a história de Israel? Para você ver que esse Deus é o mesmo. A Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, você pode não ter a mesma disposição de crer que os outros tiveram. E se não tem, aí sim você vai ficar num lugar de dificuldade. Queridos, quando Israel estava para ir para a Terra Prometida, são tantos relatos, tantas histórias, que não dá para a gente em 1 hora ou 50 minutos falar tudo. Mas existem algumas que brilham, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, sempre transmite algo poderoso. Moisés chegou num tempo, irmãos, que ele não pôde mais entrar na Terra Prometida, e Deus disse, olha, manda espias espiarem a terra. E ele mandou. Ele pegou os príncipes de cada tribo de Israel. Ele não pegou pessoas incapacitadas, pessoas sem condições, pessoas que não têm estrutura. Ele pegou o melhor que existia nas tribos de Israel. Pegou aqueles príncipes e mandou ir para lá. Sabe, queridos, eles foram entrar lá na Terra Prometida e eles viram que era exatamente como Deus disse. Eles provaram da terra, eles viram os frutos, eles trouxeram os frutos da terra, mas quando eles chegaram, irmãos, eles misturaram aquilo que eles viram com incredulidade. E incredulidade é algo que machuca o coração de Deus. Eles começaram a falar mal. É como se Deus não tivesse condições de levar eles adiante no plano que ele tinha para eles. Irmãos, é inculpável, eles eram inculpáveis diante de Deus. Sabe assim, num sentido, eles poderiam ter entrado na Terra Prometida, mas, no entanto, eles decidiram não crer. Agora, se você e eu visse tanto milagre quanto eles viram, irmãos, a gente ficaria convicto de uma coisa, que Deus era capaz. Porque se houve milagre num tempo na Bíblia, foi naquele tempo que Moisés tirou o povo da escravidão para a Terra Prometida. Eles viram muita coisa. Uma nuvem acompanhava eles de dia, para que eles não pudessem sofrer com o sol. E uma coluna de fogo foi montada para aquecer o corpo dele à noite, porque no deserto é muito frio. Eles tinham a manifestação de Deus todo o tempo. Em todo o tempo. Eles viam isso, água saindo da rocha. Toda vez ele via manifestações de Deus, irmãos, não tinha desculpa para eles. Eles tinham que crer mesmo em Deus. Agora, nessa geração, 2 se levantaram, e vocês sabem o nome deles, que é Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente, eles tinham um espírito de dizer assim, eu criei, por isso eu falei. Rapaz, eu creio, por isso eu falo. Nós podemos derrotar esses gigantes, nós podemos ir à frente e conquistar a Terra Prometida, porque Deus os desamparou. Nós estamos agora na fita, estamos bem com Deus, vamos lá. Mas eles não conseguiram parar aqueles homens, irmãos. E diz a Bíblia que toda uma geração de 40 anos para cima morreu no deserto, pereceu no deserto, por incredulidade. Só 2 daquela geração, até mesmo Moisés, padeceu no deserto. Só 2 daquela geração, de 40 anos acima. Só 2 passaram para a Terra Prometida. E esses 2, Josué e Caleb. Os outros todos, toda uma geração passou. Durante 40 anos, irmãos, eles rodearam a terra para chegar num momento de passar para a Terra Prometida. E sabe o que é que acontece, queridos? Quando a incredulidade se instala no coração de uma pessoa, Deus não tem como abençoá-la. E é isso que a gente quer tirar das pessoas. É isso que a gente quer mostrar. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus, ele não muda. Talvez os homens estudem, façam seus cálculos, suas montagens nos estudos para tentar mostrar que Deus é o grande eu era, mas ele não é o grande eu era, ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda na sua capacidade. Diz a Bíblia que Deus, ele não tem variação, ele não muda na sua intensidade.
né, nós podemos acreditar nesse Deus poderoso. E sabe, queridos, eu quero te incentivar, porque antes da palavra revelada, eu via Deus no negativo. Eu não tinha esse Deus que eu creio hoje como se fosse um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Eu tinha um Deus de gaveta, que se eu precisasse, eu ia lá e pegava, e depois botava lá dentro, né, de novo. Era como aquele Deus que eu tinha que pagar promessas para ele fazer alguma coisa. Queridos, eu não preciso pagar mais promessa nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Porque Jesus já foi cravado na cruz, ele já morreu e ele ressuscitou, meu irmão. Eu não preciso mais de sacrifícios como os homens naturais fazem. Eu só preciso crer em Deus. E a manifestação daquilo que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, irmãos. E esse é o Deus que nós acreditamos. Jesus, ele veio mostrar essa nova identidade do Pai ao homem. Quando Jesus chamava Deus de Pai, os homens ficavam revoltados. Por quê? Porque eles queriam um relacionamento com o Deus e não com o Pai. E Jesus mostrou que esse caminho estava sendo feito. É através da cruz do Calvário. Essa ponte foi feita para nós. Se deleite nela, meu irmão. Creia que você é. Não importa o que os homens digam, não importa o que as pessoas falem. Se você acreditar, Deus vai se manifestar para você. Existem muitas pessoas na Bíblia que estavam desenganadas, né? Estavam com problemas sérios, mas Deus resolveu os problemas dela. E para encerrar, eu quero dizer somente mais um versículo. Lá em Isaías, era um versículo que o pastor Bud sempre falava. E às vezes a gente fica com cuidado, pensando, será que Deus quer assim mesmo? Será que é verdade isso? Ele sempre falava esse versículo. E eu queria citar para os irmãos. Ele incentivava a gente a acreditar no melhor de Deus. Ele dizia assim, versículo 19, de Isaías 1, 19. Diz assim, se quiserdes e me obedecerdes ou me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Veja, queridos, que a Bíblia não está dizendo aqui, se você for mais inteligente, se você for mais forte, se você tiver mais, você vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia não diz isso. Ele diz assim, se quiserdes, como diz na Bíblia em inglês, e me obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. Para quem ele estava falando, irmãos? Quando a gente vai ver, para quem Deus estava falando, era um povo que não tinha eira nem beira. Eu não sei nem como é que traduz isso aqui. Marcelo vai traduzir depois para você. Mas era um povo que não tinha futuro. Vivia enraizado, enlamaçado no pecado. Versículo 18 fala quem era esse povo. Do mesmo capítulo. Eu li no versículo 19. Vamos ler o 18. Ele está falando, Deus está dizendo assim, vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor, ainda que os seus pecados, os vossos pecados, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe, queridos, Deus estava falando para esse povo que estava no lamaçal de pecado. Ele diz, vinde e arrazoemos. O que quer dizer arrazoemos? Vamos conversar, vamos bater um papo sobre a tua vida. Tu está num lamaçal, tu está atolado, né, numa situação que tu não tem como resolver. Vamos conversar comigo? Vamos ouvir algumas coisas que eu preciso te falar, que eu preciso te dizer? Porque se você quiser, e você me ouvir, me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Sabe, queridos, isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E eu tenho isso como uma verdade absoluta. Eu não preciso ser o mais inteligente. Eu não preciso ser o mais eloquente. Eu não preciso ter condições naturais. Eu só preciso querer e obedecer a Deus. Ouvir a Deus. Ouvir as instruções do Pai. E, queridos, isso é para mim e é para você. Nessa noite, em Rondônia, Porto Velho, Deus quer mexer com você, meu irmão. Deus quer te mostrar. Deus quer te apresentar, se apresentar para você como um Deus de milagre.
um Deus que pode e que vai fazer aquilo que você tem necessidade. Ah, pastor, mas você não sabe a minha dificuldade. Eu não preciso saber a dificuldade que você tem como médico, nem passar pela dificuldade que você passou. Como médico também não precisa saber e nem passar pelo que você passou. Ele só precisa prescrever uma receita e você tomar o remédio. O remédio que eu estou te passando, irmão, é a palavra. Se você acreditar e obedecer a Deus, isso vai acontecer na sua vida. Meu querido, se abra para isso. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua família, eu declaro sobre os seus negócios, eu declaro que Deus vai se manifestar. Está chegando um novo tempo para Rondônia, Porto Velho. Você vai ver a minha manifestação, diz o Senhor, consistente na sua vida. O que parecia travado, o que parecia fechado, vai se abrir por causa do meu espírito, diz o Senhor. Eu te chamei, eu vou te conduzir em triunfo, diz o Senhor. A tua vida é preciosa para mim. Simplesmente se entregue no seu coração para ouvir, 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 até que a fé verdadeira seja estabelecida no seu coração. E você vai ver minha mão poderosa cercando a sua vida, sua família, sua casa, seu emprego, seu negócio. Porque eu, o Senhor, sou capaz de fazer aquilo que eu disse na minha palavra, diz o Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Dá vontade de correr, irmão. Dá vontade de ver essas coisas acontecendo aí em Porto Velho. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, meu irmão. Se abra para isso, creia nessa palavra. A Bíblia diz, para encerrar, a Bíblia diz que quando Pedro ministrava a palavra, o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio. E quer que eu te diga uma coisa, querido? O Espírito Santo, se a pregação de Pedro, a pregação da fé, fez o Espírito Santo cair sobre eles, pode ter certeza, irmão, a unção está caindo sobre a sua vida e a unção vai destravar coisas que estavam travadas na sua vida. Creia nisso. Obedeça ao Senhor e você vai ver as manifestações consistentes na sua vida. Meu irmão, muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade de estar aí em Porto Velho e estar ministrando para vocês. Eu sei que esse é um ensaio somente de algo que a gente vai fazer quando eu estiver aí fisicamente. Quero fazer uma festa santa aí com você e ver sua vida transformada. Obrigadão, Marcelo. Está contigo. Glória a Deus. Então, pessoal que está em casa, nós queremos aqui agradecer ao apóstolo Guto Emery, amém, por essa palavra abençoada e que fique registrado no teu coração esse texto que ele citou agora. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor, amém? O melhor. O melhor. Você crê comigo, irmãos? O melhor dessa terra, amém? Não é qualquer coisa. Agora, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, amém? Então, o segredo está, primeiro é querer, depois ouvir aquilo que Deus diz, amém? Mas guarda essa palavra no teu coração. Vá novamente depois lá no nosso canal da Igreja Verbo da Vida de Porto Velho no YouTube, ouça novamente essa ministração, amém? Porque é algo poderoso para a sua vida, amém? Amém, então vamos lá, levante sua mão aí, diga assim, apóstolo Guto, nós chamamos. E vem aqui em Rondônia. Amém. Glória a Deus.